Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, chegamos ao versículo 22 da primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos meditar, então, no capítulo 1, do versículo 22 até o capítulo 2, no versículo 3. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe na leitura, na exposição da palavra dele. Santíssimo Senhor, nós na tua presença nos colocamos, pois temos certamente um mediador suficiente na tua presença, o qual cobriu os nossos pecados, o qual nos santifica continuamente, para a cada dia crescermos à sua imagem, Senhor. E é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que nós clamamos a Ti. Ele que é a palavra viva, para que por meio do Espírito Santo, do Espírito dele, sejamos iluminados, sejamos capacitados a entender a Tua revelação registrada na Tua palavra, para que compreendendo aquilo que o Senhor nos revelou, nós de fato possamos viver em uma novidade de vida, a vida que Ele nos deu, pois fomos regenerados para vivermos a cada dia mais, crescendo a imagem, a semelhança do Teu Filho, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, que nos abençoe na leitura, na exposição da Tua palavra e que durante a nossa vida o Senhor nos capacite, pelo Espírito de Cristo, a colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos de Ti. Em nome de Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao capítulo 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVI, ok, irmãos? Agora que vocês purificaram a sua alma pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o tema torne-se o que você já é em Cristo. Torne-se o que você já é em Cristo. Sei que o tema parece um pouco contraditório. Como tornar aquilo que eu já sou? E nós vamos entender o sentido desse tema à medida que nós meditamos nesse texto. Nós podemos observar que o apóstolo Pedro, desde do versículo 13, ele vem colocando alguns imperativos para a igreja, para as comunidades às quais ele escreve. Por exemplo, no verso 13, ele coloca o imperativo, esperem inteiramente na graça. É uma ordem que Pedro nos dá. Depois, no verso 15, ele dá outra ordem, sejam santos, sejam santos. E por fim, no verso 17, novamente ele nos dá uma outra ordem, um outro imperativo, vivam em temor. Então Pedro vem colocando essas ordens, esses imperativos, de coisas que a igreja deveria colocar em prática na vida deles. E agora nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos mais duas ordens, mais dois imperativos que Pedro coloca para a igreja. Só que o que Pedro faz aqui nesse texto
é fundamentar essas duas ordens, ou esses dois imperativos que ele coloca para nós, em duas realidades que já aconteceram, que já estão presentes na vida de todos aqueles que são verdadeiramente cristãos. Então ele coloca esses dois imperativos com base ou fundamentados nessas duas realidades que já aconteceram e cujas implicações dessa realidade, desses fatos ou essas consequências já são presentes na vida da igreja. O que Pedro basicamente está dizendo, olha, faça isso, porque vocês já são isso, ou isso já aconteceu na vida de vocês, e isso tem uma implicação, então, para as suas vidas, e vocês devem, então, agir de maneira apropriada, de maneira condizente com aquilo que vocês já receberam, aquilo que vocês já são. Por exemplo, o apóstolo Pedro ele vai colocar uma ordem de amar fraternalmente aos irmãos. E essa ordem se fundamenta no fato de que eles já foram purificados pelo Evangelho. Ao ouvirem a palavra, ao ouvirem o Evangelho, se submeterem ao Evangelho, eles foram purificados. E com base nisso, Pedro dá uma ordem: amem de coração uns aos outros. A outra ordem, que está no capítulo 2, Pedro diz para desejarmos o leite adequado para crescermos em Cristo. E ele fundamenta isso no fato de que já fomos regenerados. Já houve uma regeneração, já houve um novo nascimento. Então, por isso, vocês podem desejar essas coisas. Vocês podem ansiar dessa maneira. Então, irmãos, nós vamos pensar sobre esse tema. Torne-se o que você já é em Cristo. E, em primeiro lugar, Pedro, então, coloca para nós o seguinte: porque você já foi purificado em Cristo, ame de coração puro aos seus irmãos. Porque você já foi purificado em Cristo, ame de coração puro aos seus irmãos. Ele diz assim no verso 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal sincero, ame sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Então o texto literalmente começa dizendo, essa seria uma tradução mais literal do texto, as almas de vocês tendo purificadas, ou seja, no passado já aconteceu isso nas suas vidas, pela obediência à verdade. Então, já houve uma purificação. No texto grego, a ideia é que houve uma purificação passada, e essa purificação tem implicações para o presente. Essa purificação tem efeitos no presente, tem consequências para a nossa vida prática. Então, a ideia é que as suas almas já são puras, e isso tem, então, efeitos para as suas vidas. Então, como que essa pureza, essa purificação das almas, como ele diz, aconteceu na vida daqueles irmãos e acontece na nossa vida? Ele diz aí que foi por meio da obediência à verdade. Mas, por verdade aqui, Pedro não está falando de qualquer verdade. A ideia de Pedro aqui é a verdade. Ele define, coloca no texto de uma maneira bem definida, é a verdade. Vocês obedeceram à verdade. E que no contexto aqui, provavelmente Pedro se refere ao Evangelho. Eles ouviram o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho um dia na nossa vida. E nos submetemos ao Evangelho, ou seja, obedecemos ao Evangelho, ao chamado do Evangelho, ao crermos em Cristo. E através desse ato de fé, a nossa vida foi purificada, nossas almas foram purificadas da nossa culpa, do nosso pecado, estamos sendo também, no presente, santificados para sermos aquilo que Cristo já fez por nós. Então, irmãos, o que Pedro quer dizer é que quando nós ouvimos, quando nós cremos e nos submetemos ao Evangelho, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Ele já falou isso bem no início da sua carta, que nós fomos escolhidos para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Então, agora que fomos justificados, isso tem implicações para as nossas vidas. Agora que já somos justos, isso tem implicações para o nosso dia a dia. E então, ele vai dizer qual é a implicação disso. Ele diz assim, literalmente,
que essa purificação foi para um amor fraternal sem hipocrisia. Para um amor fraternal sem hipocrisia. Então fomos justificados, não para nos acomodarmos na nossa vida e dizer agora não tem mais condenação, não tem mais culpa, então está tudo legal. Não, ele diz que é para vivermos agora condizentemente com essa realidade que nós recebemos em Cristo. E Pedro, então depois de colocar que nós fomos purificados para esse amor fraternal, ele tendo essa base, ele coloca essa ordem bem direta aí, que é o imperativo no texto. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amem intensamente de coração puro uns aos outros. Então veja que Pedro ordena o cristão fazer aquilo que ele já foi purificado para ser ou para fazer. Essa é a lógica de Pedro aqui. Ele está ordenando que façamos aquilo que nós já fomos preparados para ser ou para realizar. Em outras palavras, ele ordena o que nós já fomos capacitados para praticar. Nós temos a condição, nós temos uma realidade que permite que nós vivamos dessa maneira. Essa é a lógica de Pedro e o texto grego deixa isso bem claro. Então isso tudo aqui, irmãos, se fundamenta no fato de que em Cristo nós recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Em Cristo nós recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro diz isso na sua segunda carta. Então, porque já recebemos tudo, nós podemos viver, nós podemos realizar, nós podemos praticar, nós podemos crescer em santificação, nós podemos crescer no amor de Cristo. Ele não está dizendo que isso já é uma prática corrente na vida desses cristãos, mas ele está dizendo, vocês já são capazes de fazer isso. Vocês já foram capacitados pelo Senhor para realizar essas coisas. E vocês então agora têm que buscar colocar isso em prática. Irmãos, muitas vezes o que eu observo é que nós, presbiterianos, reformados, às vezes temos uma certa dificuldade com ordens, né? Temos dificuldades em alguns momentos com mandamentos. O que parece é que, e de fato isso acontece, é que nós ficamos sempre desconfiados, né, e com medo de alguma ordem, de algum imperativo, como se isso fosse sinônimo de legalismo. Como se isso fosse sinônimo de farisaísmo. Colocarmos ordens, colocarmos mandamentos, colocarmos regras. Só que, com isso, nós acabamos caindo num antinomismo, ou um conceito o antinomismo é um conceito de que nós somos contrários à lei, contrários a mandamentos, contrários a regras, contrários a imperativos do que nós devemos fazer. E acabamos, muitas vezes, pendendo por um lado libertino da vida cristã. E, de fato, muitas vezes nós somos acusados disso. Mas o nosso ensino, a doutrina reformada, não prega essas coisas. Nós não pregamos um antinomismo, nós não pregamos uma libertinagem baseada na graça, baseada na eleição, muito pelo contrário. O que nós pregamos é porque fomos eleitos. Nós fomos então capacitados pelo Senhor a fazer o que nós não poderíamos fazer sem Ele, sem a sua eleição, sem aquilo que o Senhor mesmo fez por nós. Então o que nós precisamos, irmãos, é ter um equilíbrio entre os indicativos daquilo que Cristo já fez por nós, daquilo que já foi realizado por nós e em nós, com esses imperativos do que devemos fazer então. Ele já fez algo. Algo já foi realizado. No texto grego aqui, o tempo que Pedro usa é o chamado tempo perfeito, e a ideia é de algo que foi realizado no passado, mas tem implicações, tem consequências para o presente. Então ele dá imperativos com base nisso. Algo já foi feito, e nós podemos realizar então com base nessas coisas. É como quando o Senhor Deus deu uma ordem para Adão sujeitar a criação. E por que Adão podia sujeitar a criação? Porque já havia a criação. Deus não disse para Adão, faça uma criação e depois sujeite a criação. Não,
Ele já deu a criação para Adão, já estava pronta. Ele preparou Adão, capacitou Adão, deu todas as ferramentas necessárias para Adão sujeitar a criação. E então ele pode dar a ordem, porque Adão já recebeu aquilo que Deus ordena para ele fazer. E assim também nós cristãos. Deus já fez de nós uma nova criação, uma nova criatura. E Ele pode nos dar ordem para agora vivermos, experimentarmos isso no nosso dia a dia. Agostinho, nas suas confissões, ele ora a Deus dizendo o seguinte: nos dê o que nos ordena, e então ordene o que desejar. Nos dê o que ordena, e então nos ordene o que desejar. E a ideia de Agostinho é precisamente essa. Deus pode nos ordenar algo quando Ele nos dá a condição para fazermos aquilo. E é o que, de fato, o Senhor Deus faz no Evangelho. Em Cristo Ele realiza isso, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá todas as condições de nós realizarmos aquilo que Ele mesmo nos ordena na sua palavra. E aqui, irmãos, a ordem é bem clara no texto. Deus nos ordena amar de coração puro, porque já somos puros em Cristo. Sei que algumas variantes aí de algumas Bíblias às vezes não trazem essa ideia de coração puro. Mas os especialistas entendem que a melhor versão do texto é essa: amar de coração puro, porque já somos puros. Porque já fomos purificados, podemos então amar dessa forma. E ele vai explicar o que é esse amor, irmãos. Embora na Bíblia nós encontremos várias definições, várias aplicações para esse amor, mas aqui Pedro enfoca principalmente em algumas características do amor, ou o contrário desse amor, que podem destruir a comunidade. E Pedro vai explicar melhor o que é esse amor intenso e puro no versículo 1 do capítulo 2. Ele faz aí, deixa um lapso, retarda a sua aplicação, mas lá no capítulo 2, verso 1, ele vai colocar os vícios que destroem os relacionamentos e, portanto, destroem a comunidade. E ele vai listar ali pelo menos 5 desses vícios, ou dessa postura que causa mal para a igreja, causa mal para o corpo de Cristo. Ele vai listar aí a maldade, o engano, hipocrisia, inveja e maledicência. É isso que Pedro coloca para nós. Em outras palavras, ele parte aí pela via negativa. Como que nós amamos com coração puro? É abandonando, despojando, a ideia de tirar uma veste suja, que não é condizente com a nova vida que nós recebemos. E então ele ordena para nós nos despojarmos dessa maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Maldade, aí no texto, é um termo geral. Ele, normalmente para os gregos, ele tem a ver com o oposto à virtude. Ou seja, em vez de ser virtuoso, você ser mal, você ser depravado, ou você ter malícia nas suas ações, naquilo que você planeja. Você às vezes pode até camuflar aquilo como algo bom, mas você está fazendo aquilo com a malícia por trás. Você pode elogiar alguém, elogiar um irmão, mas você fazer isso com a malícia, com a intenção maliciosa no seu coração. E Pedro então diz que nós devemos nos despojar dessa malícia, dessa maldade no nosso coração. Ele diz que nós devemos nos despojar do engano. A ideia de enganar aqui é de você armar, não sei se aqui vocês têm essa expressão, uma arapuca, né? Uma armadilha. Você coloca ali uma armadilha para alguém cair. Quando eu era criança, meu pai ensinou a fazer uma armadilha. Você pegava os talos da mandioca, né? E você ia trançando ele, fazia uma casinha, colocava uma varinha, colocava uma isca ali para o passarinho, e o passarinho vinha assim. De repente, ele desarmava e você pregava o passarinho. Eu gostava de fazer esse tipo de brincadeira. E é isso que Pedro está dizendo, que a gente não deve ser doloso, enganoso. Nós não devemos armar armadilha para os nossos irmãos. Devemos armar armadilha com as nossas ações, com as nossas palavras, com aquilo que nós planejamos no nosso dia a dia. E ele também destaca aí a hipocrisia, né? Veja que
Ele já disse que o amor não deve ser fingido, e aqui novamente ele usa outro termo da ideia de você ser um ator, você fingir que ama quando na verdade não está amando. E nós somos mestres em fazer isso. E Pedro está dizendo, abandone a hipocrisia, esse fingimento, né? E tenha um amor realmente verdadeiro. E então ele fala da inveja, que é desejar aquilo que é do outro, ou também, que é o mais comum entre nós, é não se alegrar ou até mesmo ficar infeliz com o bem do outro. Quando o outro foi bem sucedido em alguma coisa. Quando o outro está bem sucedido no seu serviço na igreja. E às vezes nós ficamos com inveja. Ah, mas fulano está indo tão bem, né, no ministério. Ah, eu que queria estar no lugar dele. Aí você fica triste. Porque o outro está indo bem. Está servindo bem ao Senhor. Está servindo bem à igreja do Senhor. E há essa inveja com o sucesso, né, do outro, quando o outro está fazendo algo bem feito, está sendo realizado no trabalho do Senhor. E ele também fala aí da maledicência. Maledicência. E aqui, irmãos, eu acho que talvez seja um dos pecados, ou o pecado mais comum no meio da igreja. A maledicência. Normalmente nós associamos a maledicência a simplesmente mentir, não é? Porque a palavra ela tem a ideia de caluniar, de difamar, de desacreditar alguém, de rebaixar uma pessoa. E nós pensamos assim, o que é maledicência? É quando eu falo mal do irmão, mentindo, inventando coisas sobre a vida dele, coisas que ele não fez, coisas que ele não é. E então eu minto, eu calunio a pessoa dessa maneira, eu difamo ela. Só que, irmãos, nós esquecemos que é possível nós sermos maledicentes falando somente a verdade. Falando somente a verdade. E como que se dá no meio da igreja? Quando nós destacamos os pecados dos nossos irmãos. É verdade que os nossos irmãos e nós mesmos somos pecadores? Somos. Que temos vários pecados para serem nomeados na nossa vida? É verdade, isso há. Há um pastor no passado que ele diz assim, quando alguém te insultar, diga assim, olha, eu sou muito pior do que isso que você disse. De fato, nós temos muito pecado, irmãos. Só que a Bíblia nos ensina que, pelo amor de Cristo, cobrirmos o pecado do nosso irmão. A ideia é de você oculta esse pecado, você não quer destacar esse pecado, você não quer divulgar esse pecado. Mas o que nós fazemos? Nós divulgamos, não é? Às vezes nós revestimos isso com a piedade. Olha, irmãos, joga lá no grupo de WhatsApp, vamos orar por fulano, porque fulano está cometendo isso, cometendo aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Vamos orar por ciclano, ele está fazendo assim, está fazendo assado. Né? E a gente liga, né? Irmão, sabe fulano? Sabe o irmão tal? Ele está fazendo assim, vamos orar por ele. Né? Mas qual foi a atitude de ir atrás do irmão? De conversar com o irmão? De procurar ajudar o irmão? Então, irmãos, essa é uma forma sutil que muitas vezes nós não percebemos, que é malícia. Que estamos sendo maledicentes, estamos caluniando, estamos difamando, estamos desacreditando, estamos rebaixando o irmão. Essa é a ideia do texto. E isso é muito comum na igreja. A maledicência de falar a verdade, com a finalidade não de ajudar a pessoa de fato, mas simplesmente de deixá-la mal aos olhos do irmão, dos outros. De tornarmos a pessoa mal vista. Irmãos, nós todos somos pecadores. Não é novidade para ninguém isso. Mas nós não devemos sair divulgando o pecado. Então, o que nós deveríamos ter como postura é quando alguém vir nos contar algo sobre alguém, a gente perguntar assim, irmão, espera aí, você está vindo me contar alguma coisa sobre o irmão, mas primeiro, você já falou com ele? Já conversou com ele? Já tentou ajudar? Ah, não. Mas então por que você está querendo me contar? Você está querendo que eu vou lá com você ajudá-lo? Ah, não, pastor, não quero não. Então para que vai contar? Porque não foi ajudar, mas está querendo contar. Ao contar, não está querendo que você vá lá ajudar. Né? E às vezes a pessoa fala, se você pergunta para a pessoa, você me autoriza, o que você vai me contar? Você me autoriza a falar com a pessoa que você me contou? Não, pastor, por favor. Mas você percebe então que há malícia por trás disso? Parece que há uma coceira na nossa língua em relatar aquilo que alguém fez, simplesmente relatar. E parece que a gente se sente melhor e superior porque a gente está vendo aquilo como sendo mal. E a gente está relatando, olha, está vendo como é que é mal aquilo que a pessoa fez? Mas a gente não quer agir, a gente não quer mudar.
a gente não quer ajudar a pessoa. Irmãos, Pedro está dizendo que isso a gente precisa abandonar. Essas atitudes aqui, elas são nocivas, não só à própria pessoa, mas são nocivas a toda a comunidade peregrina. Pedro está preocupado com isso, está preocupado com esses irmãos, né, que estavam peregrinando no mundo, estavam exilados no mundo. Alguns entendem que literalmente foram expulsos da cidade de Roma, e eles estão preocupados desses irmãos que já experimentavam essa alienação social por causa do Evangelho, né? E agora experimentaram na própria comunidade esse desprezo que eles experimentavam do mundo. Então o que Pedro quer com isso, irmãos, é que a alienação que nós experimentamos no mundo seja remediada pela comunhão verdadeira que nós encontramos na comunidade. Desprezo nós já encontramos suficiente no mundo. Calúnia já encontramos suficiente no mundo. Não precisamos mais dentro da igreja. Na igreja nós precisamos de acolher os irmãos, ajudar os irmãos, amar os irmãos, cobrir os pecados dos irmãos com amor, assim como Cristo fez com o nosso pecado, cobriu com amor. É o que Provérbios ensina, é o que Pedro também ensina na sua carta. Cobrimos o pecado. Então, irmãos, já não basta o desprezo que sofremos dos de fora. Será que nós vamos também desprezar uns aos outros dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo? E Pedro quer que nós não façamos isso. Ele quer que nós amemos, acolhemos, cuidemos uns dos outros. E em segundo lugar, Pedro também nos ensina algo mais. Ele nos ensina que, porque você já foi regenerado em Cristo, então deseje o alimento adequado para crescer. Você já foi regenerado em Cristo. Então, o que se espera? É que você deseje o alimento adequado para que haja um crescimento. Veja que a NVI ela traduz muito bem o texto como dizendo assim, no verso 23, vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados. Ou seja, é um fato que já aconteceu. Mas nós podemos deixar isso mais claro e enfático, traduzindo da seguinte forma, tendo sido regenerados. Ou seja, já fomos regenerados, não fomos nós quem nos regeneramos, foi algo externo que nos regenerou, que nós sabemos que é o Senhor, e agora nós devemos fazer o quê? Ele vai retardar a sua ordem, né? Ele, em vez de dizer, vocês foram regenerados, então, como ele vai colocar lá no capítulo 2, desejem o leite como crianças recém-nascidas, em vez disso ele retarda o seu imperativo, e explica como que eles foram regenerados. Ele vai explicar o que significa essa regeneração, ele vai mostrar o fundamento disso, mostrando a qualidade dessa regeneração que eles experimentaram. Ele vai dizer aí no texto que essa regeneração não foi através de uma semente natural perecível. Ele explica que essa regeneração ocorre por meio da palavra de Deus, que eles receberam ao ouvir o Evangelho. Se você observar o verso 25, que é a conclusão aí desse raciocínio, quando ele está explicando sobre a qualidade dessa regeneração, a NVI diz assim, essa é a palavra que lhes foi anunciada. Só que anunciada obscurece o termo que Pedro de fato usa no texto. Porque Pedro está dizendo que foi evangelizada. Ou seja, o destaque é o Evangelho. Eles ouviram o Evangelho. Essa palavra não é qualquer palavra, não é qualquer ensino, não é um mero ensino da lei. Ele está dizendo, vocês ouviram o Evangelho. E esse Evangelho regenerou vocês. Ao ouvirem essa palavra, o Evangelho, vocês foram regenerados do passado. E essa regeneração, ela tem efeitos no presente. Tem que ter consequências, tem que ter implicações para as suas vidas práticas. E veja que Pedro aqui, ao explicar sobre a qualidade dessa regeneração, ele faz uma citação do profeta Isaías, que é extremamente importante no contexto aqui dessa carta. Porque essa citação que o apóstolo Pedro faz, ela conecta os judeus que foram exilados lá no século 6 antes de Cristo,
com aqueles ouvintes de Pedro exilados ali no século I, e com nós que somos peregrinos na terra hoje, no século XXI. Então ele conecta várias gerações através dessa citação. Ele conecta o povo de Deus, peregrino, forasteiro, através dos séculos, mostrando que é um povo do Senhor, é o mesmo povo do Senhor. E então ele cita essa passagem do profeta Isaías, que se você ler lá no contexto do capítulo 40 de Isaías, o capítulo, verso 2 pelo menos ali, até o verso 11 mais ou menos, você vai ver que é uma mensagem de esperança para o povo que estava exilado. Era uma promessa de salvação. Os termos ali são os termos da aliança de Deus, realmente resgatar o seu povo, salvar o seu povo, cumprindo a sua aliança. E então, lá no texto de Isaías, ele faz uma referência àquele texto bem conhecido nosso, né? No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor disse. E uma voz diz, clame, e alguém pergunta, o que é de clamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as suas flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E então vem a promessa aí, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá, eis aí está o seu Deus, eis que o nosso Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, e as que amamentam ele guiará mansamente. Então Isaías está prometendo salvação àquele povo exilado. Pedro está relembrando aqueles irmãos do século I essas verdades. E isso se aplica também à igreja hoje, o povo de Deus. Hoje, exilado, peregrino nesse mundo, forasteiro, que sofre calúnia, que sofre oposição na terra. Mas por que Pedro destaca tanto isso, irmãos? Por que ele se delonga, né? Em vez de já dar uma ordem, o imperativo do que nós devemos fazer, já que fomos regenerados dessa forma? Por que ele prende a nossa atenção descrevendo essa regeneração? O que ele quer, irmãos, é que nós tenhamos como certa a qualidade e o poder da redenção, da regeneração que nós recebemos. Ele quer que nós vejamos que, porque essa regeneração tem tal qualidade e poder, ela é capaz de mudar a nossa vida. E isso prepara, então, para a sua ordem, o seu imperativo mais contundente aí do texto, que é como crianças recém-nascidas desejem o leite puro e apropriado para crescerem para a salvação. Essa é a ordem. A lógica de Pedro é, vocês foram regenerados. E não é uma regeneração qualquer, ela tem qualidade, ela tem poder. Então, por isso, desejem o leite puro, que é apropriado para vocês crescerem para a salvação. Então, observe aí no capítulo 2, irmãos, que essa ordem que Pedro coloca para aqueles leitores e para nós, ela fala que nós devemos, já que somos nascidos de novo, devemos ansiar pelo alimento correto. Né? E ele vai dizer, e vai chamar esse alimento aí de o leite. Leite. Nós estamos acostumados com alguns textos, como 1 Coríntios, como Hebreus, né, que usa o leite no sentido negativo, né, de leite em contraste com alimento sólido. Mas Pedro aqui nesse texto, ele não usa leite com a conotação negativa de imaturidade, de alguém que não consegue se alimentar da boa doutrina, de se aprofundar no conhecimento do Senhor. Ele não usa nesse sentido aqui o texto. O leite aqui é usado para se referir àquilo que você espera que a pessoa deseje depois que ela nasceu, não é? Quando nós nascemos, nós sentimos fome.
e nós desejamos o leite. E o leite que Deus mesmo preparou para nós, o leite materno. E Pedro quer que nós, entendendo essa lógica, de que uma criança ao nascer, ela precisa da alimentação adequada para ela, ele coloca essa ordem, para desejarmos o leite espiritual, como está traduzido aí no texto. Da NVI e a maioria das versões, às vezes, traz esse sentido de espiritual. O problema da palavra espiritual aí é que há muita dúvida, muito debate sobre o significado do termo que é usado em grego. Mas, resumidamente, irmãos, alguns entendem que espiritual tem um sentido aí metafórico ou não literal. É como o Pedro está falando assim, olha, eu estou falando do leite, mas não é literal não, é espiritual, tá? Não é o leite da mãe, não é o leite da vaca, né? Mas é metafórico. Mas para quê? Todo mundo já entende que está falando metaforicamente. Parece que é redundante ele dizer dessa maneira, entende? Se esse seria o sentido. Uma outra possível tradução, que é uma que eu adotei bastante, é a ideia de palavra. O leite da palavra, porque o termo que ele usa é logikon, que tem a ver com logos, com a palavra que a gente, mesmo não sendo uma palavra portuguesa, né, mas grega, logos é palavra. Né, e logikon tem relação com a etimologia da palavra logos. Mas alguns intérpretes entendem que, na verdade, da palavra também não é a tradução mais adequada, porque esse termo só ocorre lá em Romanos 12:1. E lá, a tradução, como a gente está acostumado a ver em algumas Bíblias, né, o culto racional, a melhor forma de entender lá é o culto mais apropriado, o culto mais adequado diante de tudo aquilo que Cristo fez. Né? Por causa da misericórdia dele, que nós lemos lá todos os capítulos de Romanos 1 até o capítulo 11, por causa de tudo isso que foi relatado, qual é o culto apropriado você prestar? Qual é o culto mais lógico que você pode prestar a Deus? É oferecer-se por completo em consagração a Ele. E aqui, muitos intérpretes também entendem que o sentido, já que o termo só ocorre no Novo Testamento lá, e esse é o sentido que os filósofos davam normalmente a esse termo, é que o termo aqui é apropriado, o leite apropriado. Ou seja, você entendeu, logicamente você compreendeu o que é apropriado para a sua vida, o que é mais adequado agora que você nasceu de novo, é que você haja dessa maneira, é que você tenha um desejo intenso pelo leite, pelo alimento adequado. O que se espera, logicamente, então, ou apropriadamente, é que o recém-nascido deseje o leite da mãe. Deseje o leite da mãe. Uma criança recém-nascida, ela já instintivamente, ela já foi preparada para desejar o leite materno. O contato no útero materno, aquele ambiente quente, ou a presença constante da mãe, porque ela estava no útero, até mesmo os reflexos de sucção, o cheiro da mãe, faz com que a criança procure o leite materno. E o que Pedro quer que nós entendamos com essa analogia, com essa ilustração, é que o que se espera de nós, que nascemos de novo, é que nós também tenhamos um desejo intenso pelo alimento apropriado, pelo alimento puro, que ele vai dizer aí, né? Um alimento não adulterado, que não foi modificado, que não foi acrescentado nada, que realmente não nos dê esse crescimento, porque o que se espera é que haja desenvolvimento então. Então, irmãos, o texto, mais provavelmente, ele não está meramente nos exortando a desejar o leite no sentido de ler mais a Bíblia, ouvir mais sermões. E veja, isso não é demérito. A Bíblia em vários lugares nos exorta a essas coisas. Mas aqui não parece ser o enfoque de Pedro. Escute mais sermões, leia mais a Bíblia. Não, isso não é o enfoque dele. Veja que ele vai destacar, e isso reforça esse ponto, a experiência com o bom Senhor. Ele vai dizer aí no texto, se vocês já tiveram a experiência de que o Senhor é bondoso, ou se vocês já provaram, vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. O que Pedro está colocando com esse si aqui, é como certos intérpretes colocam, e alguns gramáticos, é que os leitores, nós que estamos lendo, devemos considerar se nós de fato experimentamos a bondade do Senhor. Mas não é um si assim de uma dúvida. Pedro tem a confiança de que a resposta é sim,
que aqueles irmãos já experimentaram essa bondade. Mas ele também não está colocando assim, ó, já que vocês já... Não, ele não está colocando desse modo, entende? Ele tá fazendo uma pergunta provocativa para forçar neles uma consideração dessa realidade. Para eles entenderem essa realidade que eles já experimentaram. Que eles já são nascidos de novo. E então eles venham a desejar. O sentido assim já que você provou que o Senhor é bom, anseie pelo leite verdadeiro e puro. Essa é a atitude lógica que se espera de vocês. Então a metáfora aqui que Pedro usa tem como referência o próprio Senhor. Veja, eles experimentaram do Senhor. E não é meramente o Senhor, ele coloca o termo bom ou bondade na frente, é um destaque, é o bondoso Senhor. Ele quer destacar o quão o Senhor é bom, o quão Ele é bom. E como você experimentou isso que é bom, agora você quer mais dEle, você quer mais Ele mesmo. Assim como a criança, irmãos, por mais que ela nasça com os reflexos, depois que ela prova o leite, é aí que ela deseja mais aquele leite. Tanto que muitas crianças, muitos bebês, depois de amamentarem na mãe, não desejam fórmulas, né? Fórmulas industrializadas ou outro leite que não da própria mãe. Eles rejeitam outro leite. Por quê? Porque é o apropriado. Porque eles provaram que aquele é o melhor. E nós sabemos o que é o melhor para nós. É o Senhor. Foi o Senhor quem gerou nova vida em nós. Foi o Espírito dele em nós. E Pedro quer então que nós que já experimentamos essa bondade, venhamos a ansiar mais. O que Pedro está dizendo é que somente Cristo é quem gera e sustenta a vida do novo nascimento. E nós precisamos ansiar mais Ele, desejar mais dEle, desejar mais crescer nele. É isso que Pedro está destacando, que nós devemos desejar o próprio Senhor como esse alimento espiritual. Nós já provamos dessa bondade na conversão, mas ainda mais que nós precisamos receber do Senhor para crescermos nele. Então, como diz alguns autores, para o cristão, para nós cristãos, não há outro alimento a não ser o próprio Cristo. Ele é o nosso alimento. Ele é o alimento divinamente ordenado e fornecido pelo próprio Evangelho. E nós precisamos dele, nos alimentar dele. Alguns entendem aqui uma conexão com Isaías 66, quando Deus diz assim no verso 11, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações, ficarão satisfeitos, sugarão e se deleitarão com a abundância da sua glória. E mais à frente ele diz assim, vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então o Senhor prometendo que Ele mesmo seria o consolo do seu povo, que Ele mesmo seria o alimento, o sustento do seu povo. Então, irmãos, concluindo tudo isso, o que Pedro pretende ao descrever todas essas coisas? O que Pedro pretende ao descrever aquilo que já aconteceu conosco no passado, que tem implicações para o presente, ao nos dar esses imperativos e ao nos mostrar e descrever essas coisas? Pedro quer que nós desejemos o Senhor, adotando atitudes e comportamentos que sustentam a nova vida que nós já recebemos pela fé em Cristo. Ele quer que nós adotemos atitudes e comportamentos que sustentem essa nova vida que nós já recebemos pela fé em Cristo. O versículo 1 aí do capítulo 2, provavelmente ele tem dupla finalidade no texto. Ele serve tanto para explicar o amor de forma específica, falando das atitudes que são contrárias ao amor, como também ele serve como referência para o que seria um leite apropriado não adulterado. Um leite apropriado, um leite que é puro, um leite que não foi adulterado, é um leite que não tem esses vícios de comportamento que o texto aqui descreve. A maldade, o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso seria um leite adulterado. Esses vícios, então, irmãos, eles destroem os relacionamentos na comunidade peregrina.
E Pedro está extremamente preocupado com isso. Esses vícios também são um alimento adulterado que vai impedir o crescimento. Enquanto a gente se atrever a manter esses vícios na nossa vida, isso emperra o nosso crescimento espiritual. E nós não crescemos. E nós não nos parecemos mais com Jesus enquanto nós mantivermos essas atitudes na nossa vida. Então essas coisas são incompatíveis com o desejo de uma pessoa recém-nascida, que deseja o leite adequado, o leite espiritual. Então a pergunta para nós é, como que nós nos alimentamos de Cristo? Já que o destaque aqui do texto é para o próprio Senhor, como esse sustento, aquele que gerou em nós tanto a justificação, ou seja, aquele que nos justificou, como aquele que nos deu esse novo nascimento, como que nós nos alimentamos nele? Para agora não só sermos justificados, mas nos tornarmos justos e santos como ele é. Não só sermos regenerados, mas crescermos à imagem e à estatura dele. Como que nós podemos fazer isso? É através dos meios de graça, irmãos, que Cristo se dá a nós como alimento. Os meios de graça ordenados por Deus são os meios de Cristo se dar a nós como nosso alimento. É por meio, sim, da pregação, da leitura das Escrituras, que nós temos a Cristo como nosso alimento. É também através dos sacramentos, do batismo, que nos lembra da nossa regeneração, do nosso novo nascimento em Cristo. É através da ceia do Senhor, que nos lembra que Ele é nos oferecido constantemente como um alimento espiritual das nossas vidas. É através da oração, por meio dele, que é o nosso mediador, e unidos a Ele que nós podemos nos achegar ao Pai. É nele que nós oramos. E é através da oração também que nós temos comunhão com Ele. É através da comunhão dos santos. Sanctorum communion, como muitos diziam no passado. A comunhão dos santos, a igreja. Essa comunidade que Pedro está preocupado com esses irmãos. Que eles possam preservar, tanto é que o destaque que vai vir em seguida aí é sobre a comunidade agora que nós somos em Cristo. E ele vai dizer, e de certa forma isso explica como deve haver essa fome, se achegando a Cristo. A ideia do texto é essa, vocês devem desejar esse alimento adequado. Como? Abandonando esses vícios e se achegando a Cristo, nessa comunidade da aliança, para que ali vocês possam de fato crescer espiritualmente. John Phillips diz que nós devemos nos proteger contra apetites cansados. Ele diz que é uma coisa séria provar e ver que o Senhor é bom e depois se afastar dele, desejando as coisas carnais deste mundo. Não é o que muitas vezes alguns fazem? Se afastam do Senhor. Diz, se nós provamos de fato que o Senhor é bom, o que Pedro está dizendo é, então vocês devem desejar mais. Devem desejar mais. Irmãos, nós não desejamos aquilo que nós não experimentamos. Você não deseja um alimento que você nunca provou na vida. Você pode até ficar despertado pelo interesse por aquilo, porque alguém descreveu, mas depois que você experimenta, você deseja o tempo todo. Você está com uma fominha, você fala, podia ir naquela pizzaria que aquele irmão me indicou. Eu tenho uma lista aí já de vários lugares, né, que os irmãos vão falando, aquela pizzaria é boa, aquela pizza ali também é boa. Tem umas 2 pizzarias aí, outros restaurantes também. Por quê? Porque você provou que o alimento é bem preparado, é bom, tem qualidade, e você anseia por aquilo que você já experimentou. Então, o que você pensaria de um bebê, que depois de provar o leite da mãe, ele virasse assim, não, eu quero Coca-Cola. Eu sei que muitos gostam de Coca-Cola, né? Mas o bebê não vai falar isso. Ele não vai pedir a Coca-Cola depois de provar o leite da mãe, que é o mais adequado para ele. Karen Jobs, ela diz que os cristãos devem desejar e consumir alimento espiritual saudável, em vez de junk food espiritual, que nos cerca na sociedade moderna. Nós somos o que comemos. É uma frase bem conhecida hoje em dia, né? Nós somos o que comemos. Só que Pedro traz um conceito diferente aqui, basicamente, no texto. Pedro, basicamente, está dizendo, nós comemos o que somos. Ou, comemos aquilo que somos em Cristo. Ou ainda, desejamos comer aquilo que comemos, porque comemos o que somos, o que fomos feitos para ser. Então nós nos alimentamos de Cristo, irmãos,
porque fomos criados para ser como Ele, e nós desejamos ser como Ele. É por isso que nós precisamos ter essa fome e essa sede pelo próprio Senhor. E como isso ocorre nas nossas vidas? Como que nós nos alimentamos do Senhor? Por meio dos meios de graça. É pelos meios de graça que Cristo se dá a nós como nosso alimento, para nós nos tornarmos como Ele é. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar um cântico que nos lembra como o Senhor é de fato aquele que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Nós vamos cantar o cântico Água Viva.